Ah, os nossos planos. Como nós gostamos de fazer planos. Como nós somos sonhadores. Gostamos de pensar a respeito das coisas que nós desejamos no futuro. Nos esforçamos para alcançar tais coisas. Isso nos traz sentimento de realização. Isso é muito bom. Contudo, é necessário que estejamos atentos a uma realidade que faz parte das nossas vidas. Nem todos os nossos planos se concretizarão. Nem todos os nossos sonhos se realizarão. Muitos ficarão pelo caminho, muitos terão que ser abandonados por circunstâncias as mais diversas. Esta, com certeza, é uma realidade que traz algum tipo de frustração. Pensar sobre isso. Sobre como muitas vezes nós somos incapazes de realizar os nossos próprios sonhos, os nossos planos. Mas é impressionante, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o impossível se torna possível. O inacreditável se transforma em algo crível, algo que é possível ter como verdadeiro. É impressionante quando nós olhamos para a Bíblia como um todo e à luz do Novo Testamento, lemos o Antigo Testamento e percebemos sombras, detalhes, prenúncios da manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus. É impressionante quando nós lemos o Antigo Testamento na perspectiva do Novo Testamento e percebemos nele traços daquilo que haveria de acontecer no futuro. Algo impensado, algo jamais cogitado. A encarnação do próprio Deus para levar sobre os seus ombros o peso do pecado de muitas pessoas. É impressionante perceber como os planos de Deus, eles sempre se concretizam. E o plano de salvação de Deus é a maior prova disso. Algo que jamais penetrou em coração humano. Sabedoria alguma foi capaz de perceber. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, fala a respeito disso. E entre outras coisas, Paulo diz assim: porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sei que talvez você tenha lido esse texto tantas e tantas vezes, pensando que aqui Paulo está fazendo uma menção ao céu, algo que ainda está para acontecer. Mas na verdade, à luz do contexto, Paulo está falando do plano de salvação de Deus. Aqui o assunto não é o céu, mas a pessoa e obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. O inacreditável tornou-se possível justamente porque era plano de Deus. E como sendo o plano de Deus, tudo é possível. Jesus se encarnou. As pessoas não deram crédito. Os sábios do seu tempo desprezaram. Ele foi caluniado, julgado, preso, açoitado, morto. Mas nenhuma destas coisas foi capaz de deter o plano de Deus. No verso que acabei de mencionar, o apóstolo Paulo faz uma menção do texto de Isaías, capítulo 64, verso 4, que já apontava para Jesus Cristo, para a consumação do plano de Deus. Algo que sábio nenhum foi capaz de entender por si mesmo, mas que aconteceu porque era plano de Deus.
Esses dias eu vi uma charge muito interessante, onde nela havia a figura de uma pessoa que, olhando para a televisão, e ali era a imagem das notícias atuais, dizia: nossa, estamos condenados, porque o cenário é terrível. Crise, pandemia, crise econômica, inflação, aumento cambial. Do outro lado tinha uma outra pessoa, olhando para a palavra de Deus e dizendo: uau, nós estamos salvos. Em meio ao caos, em meio a todas estas coisas, os planos de Deus sempre se concretizam. Deus nos alcançou em Cristo Jesus. E ainda que as coisas pareçam difíceis, e elas são difíceis, Deus há de nos guiar até o último dia. Por isso, se você está pensativo nesta oportunidade, pensando a respeito dos seus sonhos, dos seus planos, eu convido você a olhar para a palavra de Deus e perceber que os planos de Deus sempre se concretizam. E já que esta é uma verdade, nós podemos descansar e sonhar os planos de Deus para nós. Que Deus te abençoe. Que Deus conceda a você uma ótima reflexão. Que tenhamos todos a oportunidade de pensar sobre isso e desejar, sonhar os planos de Deus para nós. Forte abraço para você, um ótimo Café com Bíblia. Nos encontramos amanhã para mais um novo devocional. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração.